Olha, o autismo é um distúrbio neurológico que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar, de sociabilizar e a limitação de interesses. A estimativa é que no Brasil pelo menos 170 mil pessoas têm esse distúrbio, mas o número ainda é impreciso, já que existe muita subnotificação. Os especialistas afirmam que quanto mais cedo se descobre o problema e se inicia um tratamento, maiores são as chances de que a pessoa com autismo possa ter mais avanços em sua vida. E para nos falar mais sobre o autismo, como perceber os sintomas, a gente conversa agora com a psicóloga Silmara Santos. Boa tarde, doutora. Boa tarde. A gente falava a respeito do autismo e tem como identificar o autismo desde a infância, já que quanto mais cedo se descobrir, mais chances as pessoas têm de ter uma vida próxima ao normal? Tá. O que a gente tem de base teórica e de base prática é que o autismo, as características do autismo, ele começa a aparecer próximo dos 3 anos. Então, num bebê de 8, 6, 7 meses, você não vai ver essas características, tá? O caso mais novo que eu recebi foi de uma criança de 1 ano e 5 meses com atraso de linguagem. Então, daí já deu para perceber. Daí já deu Antes disso fica complicado. Antes disso é um pouquinho difícil. Até porque nessas idades bem menores, a criança não tem muito contato com outras crianças, com outras pessoas, então é mais difícil você perceber diferenças, você perceber atrasos. A família às vezes não está tão preparada para estar percebendo essas características, tá? Então, quando ela vai para um social mais amplo, que é a escola, que é uma creche, aí você começa a perceber mais. Então, dentro dessas características, desses sintomas do autismo, a partir então dessa idade mais ou menos que a senhora falou, quais são esses sintomas? O que pode ser observado? O autismo é um transtorno de desenvolvimento que ele vai repercutir em 3 áreas específicas, que é a comunicação, que é a linguagem, na verdade, os comportamentos e a interação social. Então, dentro dessas 3 áreas, você tem características específicas. Por exemplo, em termos de interação social, você vai ver uma criança que tem dificuldade de estabelecer contato visual, é uma criança que tem dificuldade de estabelecer o que a gente chama de atenção compartilhada, que é aquela criança que, quando ela quer um pote de biscoito que está em cima no armário, ela olha para o pote de biscoito e ela olha para você. Então, na criança com autismo, você não vai ver isso. Geralmente, ela vai estabelecer o contato para o pote de biscoito e vai te puxar até lá, mas sem estabelecer uma interação maior, mais social e mais comunicativa contigo. Sem mostrar especificamente para a pessoa que ela quer aquele biscoito. Isso, que é a diferença em que a gente fala do apontar pronto imperativo e pronto declarativo. O pronto imperativo é quando a criança só te mostra que ela quer aquilo, ela não tenta se comunicar contigo, ela só quer te dizer que está querendo aquilo. O pronto declarativo não, é quando ela quer compartilhar contigo esse interesse dela, então ela mantém um contato visual contigo. Tá? Outras coisas relacionadas à parte de interação social é o isolamento, que na maioria das vezes acontece. Então, a criança que quando está no meio de outras crianças não vai compartilhar o interesse por um brinquedo, se a outra criança vem e pega o brinquedo dela, ou ela vai chorar, ou ela vai simplesmente ignorar, não vai buscar aquele brinquedo, não vai buscar aquela criança. Em termos de comportamento, o que a gente vê são algumas fixações e alguns comportamentos estereotipados. Algumas fixações, por exemplo, que é o que a gente já lê muito, tem até na internet, por rodinha, movimento de ventilador. Então, cada criança vai apresentar fixações diferentes, nem toda criança vai apresentar a mesma, e aí a intensidade também que isso vai aparecer em cada criança é diferente. A estereotipia é o que é? São comportamentos repetitivos que não têm uma função específica, que é o balançar o corpo, balançar a mão, pular. Cada criança também vai apresentar estereotipias diferentes e intensidades diferentes. Mas cada criança pode ter um tipo. Cada criança pode ter um tipo ou mais. Tá? Só que intensidades diferentes. E uma coisa que é importante a gente falar em termos de estereotipia, que todo mundo fala, é um comportamento repetitivo que acontece sem função. Tá? Socialmente ele não tem função. Para a gente, uma criança que está, ou nós adultos, se ficarmos nos balançando, não tem uma função. Mas para aquela criança está tendo, é uma função sensorial, ela está sendo autoestimulada sensorialmente. Então, se tem uma intensidade muito grande de estereotipia, isso já é um alerta para os terapeutas, isso já é um alerta para a família de que essa criança vai precisar de intervenção na área sensorial. Tá? Intervenção na área sensorial, que você diz, é buscar tratamento para poder... Isso, que é a parte de integração sensorial, trabalho com motricidade, atividades de esporte, natação, ecoterapia, que envolve essa parte de estimulação sensorial. Além da terapia comportamental de base, né, que a psicóloga que faz, além do tratamento com fono, se a gente tem uma incidência muito grande de estereotipia, se a gente tem uma intensidade muito grande de estereotipia, essa criança está alertando a gente de que ela precisa também desse trabalho sensorial.
Tem uma idade máxima para aparecer os sintomas ou não? Não tem... Não. Até agora, do que eu tenho ouvido falar, não. O que acontece, às vezes, é que a família demora a perceber aquelas características como características de autismo. Então, às vezes... Dá para confundir com outra coisa? É porque, assim, dentro do autismo tem o que a gente tem, é um espectro, a gente chama de espectro, transtorno de espectro do autismo. E nenhum dos manuais de classificação tem esse termo, mas hoje é o termo que a gente usa. Porque são dentro dessas 3 áreas que eu mencionei anteriormente, as características que vão aparecer, elas vão aparecer em intensidades diferentes. Não vão aparecer todas as características em todas as crianças, mas elas vão aparecer também em intensidades diferentes. Então, tem o autismo de grau leve, então as características são bem superficiais, a parte disfuncional ela é bem mais reduzida, então é o que a gente chama de síndrome de Asperger, tá? Okay. Que são características mais leves. Tem o autismo moderado, que é o autismo que a gente chama de autismo clássico, e o autismo mais severo, o grau mais severo, que são aquelas características que você realmente não tem como fugir muito quando você olha. Às vezes... O senso comum diz que uma criança com autismo, ela necessariamente é agressiva, isso é verdade? Não, não é verdade. Tá? A agressividade ou a alta agressividade, ela vai entrar também como uma característica que pode vir a aparecer ou não. Tudo que tem em relação ao autismo, o que acontece? Existem várias características, existem vários pontos dos sintomas que podem aparecer ou não em determinada criança, tá? Então, assim... eu dizer que toda criança vai apresentar estereotipia? Não, nem toda criança apresenta estereotipia. Eu dizer que toda criança autista tem atraso de linguagem? Não, nem toda criança com autismo tem atraso de linguagem. Doutora, o nosso tempo está terminando, mas tem uma pergunta aqui da Eliane, do bairro São Marco de Timon, que ela quer saber se uma criança de 10 anos que tem dificuldade de falar, pode ser autismo? Pode ser e pode não ser. Tá, então assim... Qual seria a indicação para esses pais que estão em dúvidas, querem saber como descobrir se o filho tem ou não autismo? Primeiro, tem alguma característica que você está suspeitando? Procura um neuropediatra. Esse é o ponto inicial. Procura o neuropediatra vai avaliar e, caso haja necessidade, ele vai encaminhar para a terapia com psicólogo, que é a terapia comportamental, que a gente chama, e para um fono. Porque o que acontece? Tem atrasos específicos de linguagem que, por causa do atraso da linguagem, fazem com que a criança apresente características de autismo. Mas não é autismo, é atraso de linguagem. Atraso de linguagem. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também. Nem todo atraso de linguagem é autismo. O ideal, então, é procurar esse neuropediatra. Isso. Então, a gente conversou aqui com a psicóloga Silmara Santos, foi conversar com a gente sobre autismo. Doutora, obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Boa tarde. Agora a gente vai para mais rápido intervalo e voltamos em instantes.